Olá, acompanhe comigo hoje o texto que Paulo está apresentando em Romanos 14, a partir do verso 13. Ele diz o seguinte: paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bem, ou melhor, que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente em paz com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus. Quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Aparentemente, Paulo está dizendo aqui que, de acordo com a sua consciência, você pode comer qualquer coisa. Não há condenação. Agora, Levíticos é claro em dizer que certos tipos de alimento não são próprios para o ser humano. E Deus, de certa forma, condenou em respeito à nossa saúde. Agora, como é que Paulo simplesmente fala assim, olha, não se preocupe com isso, se isso daí vai ofender o seu irmão, então se abstenha, mas não se preocupe com isso. Será que é isso mesmo? Paulo aqui está autorizando nós comermos qualquer tipo de alimento? Como vocês explicam o que está escrito em Romanos 14, de 13 a 23, especialmente o versículo 20, dando a entender de que Paulo aqui está liberando a gente comer qualquer tipo de alimento. O versículo 20 diz o seguinte: por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. Aqui dá a entender de que só é proibido eu comer certos tipos de alimentos impuros se realmente vai ofender o meu irmão e ele vai se escandalizar com isso. É assim mesmo? Pois até hoje eu não encontrei um livro que, ao falar contra o adventismo, não abordasse essa questão de tentar desmerecer as leis dietéticas ensinadas no Antigo Testamento. Mas eu quero dizer para você, meu amigo telespectador e ouvinte, que esta interpretação de Romanos 14
ela é totalmente distorcida e não tem nada a ver com aquilo que Paulo está falando no contexto de Romanos 14 e muito menos com o restante da Bíblia, que fazia parte da vida de Paulo. Nós temos que fazer algumas perguntas. Primeiramente, quando Paulo escreveu Romanos 14, qual era a Bíblia do apóstolo Paulo? Obviamente que a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. Em 2 Timóteo 3,16, ele mesmo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, Paulo, ele não poderia estar indo contra orientações dietéticas que se encontravam na Bíblia que ele tinha à disposição. Outro detalhe importante, quando você lê aqui Atos 25:8, você percebe que Paulo, longe de querer abolir o que ele aprendeu no judaísmo, ele estava, na verdade, aperfeiçoando. O judaísmo bíblico é judaísmo cristão. Então é óbvio, eles aceitaram a Cristo como Salvador, como Messias, mas eles não deixaram de lado leis no aspecto moral, dietético, coisas importantes para a saúde do corpo e da mente. Então, por exemplo, em Atos 25:8, Paulo diz assim, ó: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo, contra César. Aqui ele estava fazendo uma defesa perante o imperador, e nesta defesa ele fala que nunca fez nada contrário à lei dos judeus. Então, obviamente que Paulo, em Romanos 14, não está indo contra os princípios dietéticos de Levítico 11 e Deuteronômio 14, onde Deus estabelece uma distinção entre carnes puras e impuras, ou seja, entre carnes apropriadas, diríamos assim, e inapropriadas para a alimentação. Então, qual é o problema do qual Paulo está tratando aqui no capítulo 14? Muitos estudiosos reconhecem que o problema com o qual Paulo está lidando em Romanos 14 é o mesmo, não em todos os detalhes, mas praticamente a mesma coisa, mesmo tipo de problema é o que ele está lidando lá em 1 Coríntios 8.
Então, para você entender aqui o pensamento de Paulo de que todo alimento é puro, você tem que ir para 1 Coríntios 8. E quando vamos para 1 Coríntios 8, que na verdade foi escrito ali pela mesma década da carta aos Romanos, né? Você percebe que o problema não é se o judeu cristão deveria comer carne imunda ou não. O problema é, um judeu cristão deveria comer uma carne que tivesse sido sacrificada a um ídolo pagão? Este era o problema de 1 Coríntios 8 e também Romanos 14. Então eu vou ler para você 1 Coríntios 8, por exemplo, o verso 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Verso 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Você percebeu aquele o problema? Quando ele fala de uma pessoa fraca na fé, é uma pessoa que come uma carne sacrificada ao ídolo e acha que ela foi contaminada por aquilo. Então, se Paulo trata dos fracos na fé em 1 Coríntios 8, por não quererem comer uma carne sacrificada a ídolos, obviamente é o mesmo problema em Romanos 14, porque ele está tratando nos versos 1 e 2 dos débeis ou fracos na fé. Então, quando Paulo diz, não é, que todo alimento é puro, ele está dizendo o seguinte, aqui no verso 20 de Romanos 14, tudo aquilo que vocês comem, independente de ter sido sacrificado a um ídolo ou não, isso não faz diferença. Na verdade, não existe outros deuses, só existe um Deus. Agora, ele dá um equilíbrio na questão. Se for para você comer uma carne sacrificada a um ídolo, e isso fizer com que o seu irmão se escandalize,
ao ponto dele Pecar. querer até abandonar a fé por causa disso. Então ele fala, é melhor não comer esta carne. Então, amigo telespectador e ouvinte, é fundamental irmos para o contexto histórico, contexto interno do texto bíblico, para nós chegarmos às conclusões corretas e vermos que jamais Paulo iria contra uma lei dietética que fazia parte da Bíblia do próprio apóstolo Paulo. Muito bem, professor, mas acontece o seguinte, tem um grande questionamento nesse assunto, que é o seguinte. Muitos dizem que, tudo bem, essas leis estavam lá no Velho Testamento. Por que nós seguimos algumas leis, por exemplo, dos alimentos puros e impuros do Velho Testamento, e não seguimos, por exemplo, a lei da circuncisão, que é da mesma época? Então, uma coisa continua, outra coisa não continua. Como é que a gente pode afirmar isso? Esse é o grande questionamento, meu amigo. Realmente, Tito, esse é um grande questionamento. Alguns autores, não são todos, obviamente, eles tentam desculpar de qualquer forma a interpretação errada deles. Então, eles alegam o seguinte, bom, se os adventistas querem ser fiéis ao mandamento do sábado, ao mandamento de não ingerir carnes imundas, então, para serem coerentes, os adventistas deveriam também praticar a circuncisão. Só que esta argumentação demonstra um total desconhecimento de aspectos diferentes da lei de Moisés. Como assim, professor? Na verdade, quando eu falo lei de Moisés, é só uma forma de eu dizer que foi Moisés quem escreveu aquelas leis nos 5 primeiros livros da Bíblia, porque na verdade a lei de Moisés é a lei de Deus. Ok. Né? O que acontece? A palavra lei na Bíblia ela é muito ampla. Na verdade, o significado principal de lei é instrução. E ela engloba todas as instruções de Deus. Agora, quando nós analisamos a lei, nós precisamos perceber que esta lei, que é um conjunto de orientações, ela tem aspectos morais, essa lei contém aspectos civis, aspectos cerimoniais, aspectos dietéticos, aspectos higiênicos. Como que nós podemos saber que certos aspectos da lei se aplicam a todas as épocas e alguns aspectos não se aplicam a todas as épocas? Não é difícil você saber isso. Por exemplo, como sabemos que a lei dietética de não comermos carnes impuras se aplica hoje e já a circuncisão não? Você vai perceber aqui uma coisa. Quando você lê Gênesis capítulo 9, você percebe que a distinção, ou melhor, Gênesis capítulo 7, você percebe que a distinção entre animais puros e impuros foi feita por Deus muito antes de existir o povo de Israel. Olha aqui, Gênesis 7:2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea,
e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Deus pede para Noé levar para a arca, não é, animais puros e impuros. Por que Deus fez essa distinção nos dias de Noé? Para demonstrar claramente que este aspecto da lei, esse aspecto dietético, não é algo exclusivo para o povo de Israel. Isso aqui foi feito antes de existir o povo de Israel. Então, isso aqui foi dado de forma universal. A aplicação é para todas as pessoas. Então, para você entender qual aspecto da lei se aplica a nós e qual não se aplica, pergunte o seguinte: que parte da lei foi dada de forma universal para todas as pessoas, independente de cultura e de época? Que parte da lei foi dada de forma local e que se aplica para circunstâncias específicas? Você fazendo essa diferenciação, mesmo que a lei seja uma coisa só, mas você fazendo essa diferenciação, você vai conseguir perceber que há aspectos da lei que se aplicam a todas as pessoas, de todas as épocas, e que são universais, e há aspectos da lei que se aplicam a algumas pessoas, que é um aspecto mais local. Se entendermos isso, não teremos dificuldade de compreendermos qual parte, qual aspecto da lei se aplica a nós cristãos hoje. E não nos esqueçamos de uma coisa: nós cristãos não somos uma substituição do povo judeu ou do povo de Israel. A igreja é uma continuação da igreja de Deus que começou no passado. Então, os requisitos morais e dietéticos que influenciam o bem-estar da nossa mente para recebermos uma comunicação melhor com o Espírito são válidos para todos sempre. São válidos para a igreja de Deus, desde aquela época até os dias de hoje.
Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você que já tem acompanhado a gente por muito tempo, agradecemos o carinho da sua audiência. Você que está chegando agora, você que está conhecendo agora a TV Novo Tempo, você que está conhecendo agora o programa Na Mira da Verdade, venha junto com a gente estudar a Palavra de Deus. Porque aqui, na verdade, não é a opinião de ninguém que está aqui, não é a opinião do professor Leandro Quadros, o qual está na mira e tem que responder baseando-se na Palavra de Deus. Não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, mas o que a Bíblia diz. E não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Palavra de Deus terá coragem de lhe responder.